Sabe aquele dia um pouco mais reflexivo quando a gente para pra pensar nas coisas que a gente gostaria de ter conquistado, mas ainda não conquistou, ou sabe que ainda falta muito caminho a ser trilhado para poder alcançar esses objetivos? Pois é, eu tô passando por esses dias ultimamente e eu queria aproveitar para poder contar como que eu estou lidando com isso e como isso pode acabar travando também não só o meu, mas como o seu processo de desenvolvimento pessoal. E quando esse sentimento vem, parece que vem junto aquela inquietação que você quer fazer o Deus e o mundo, mas você sabe que você não tem como fazer isso porque faz parte de um processo. Então, essa ânsia de ter que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse canal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Felipe, mas você pode me chamar de Vini, e esse é meu canal onde eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal, mas mais do que isso, ele é o meu próprio processo de mudança e talvez ele inspire o seu também. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí no final do vídeo me falando o que você achou e quais temas você gostaria que eu trouxesse mais aqui no canal. Essa ânsia de ter, ela tá muito ligada realmente a essa sensação de se sentir atrasado o tempo todo, de ver outras pessoas atingindo aquilo que a gente sempre sonhou para nossa vida. E eu passo por esse processo constantemente. No vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, eu comentei sobre a limpeza que eu tô fazendo no meu algoritmo. E eu acho que isso é muito importante justamente para aliviar um pouco dessa sensação de você sempre ficar comparando com quem já chegou lá, porque na verdade a gente sabe que a pessoa talvez tenha realmente chegado lá, mas a gente não sabe como que essa pessoa chegou lá, as facilidades que ela teve e que nós não temos, ou que a facilidade que nós temos até e que ela não teve, né, para alguma outra área que não seja aquela específica que ela já alcançou. Mas parte dessa sensação, ela é muito angustiante pelo fato justamente da gente querer fazer muita coisa e entender que certas horas isso não tá no nosso controle. Tem uma frase do Nietzsche que fala que tornar-se o que se é leva tempo, e é isso que a gente acaba esquecendo quando a gente quer pular essas etapas da nossa própria construção. Eu mesmo tô tendo que aprender a lidar com isso. Nos últimos meses, como eu disse no vídeo anterior, eu comecei a implementar algumas mudanças na minha vida que não tá sendo fácil, para falar a verdade. Na verdade tá sendo bem custoso quebrar esses hábitos ruins e começar novos. É sempre um conflito e entender que é normal falhar nesse processo também é muito importante. Nos últimos meses, como eu até disse no vídeo anterior, eu tô começando a implementar pequenos hábitos como beber mais água, ler mais, terminar os livros que eu comecei e não terminei, limpar um pouco do meu algoritmo, reduzir o meu tempo de tela. O que eu percebi é que grande parte da mudança não tá numa puta virada de chave, que é outro termo idiota que eu odeio dentro do mercado digital, vamos dizer assim, né? E eu como profissional da área, eu acho isso uma merda, mas que por mais que exista essa virada de chave que todo mundo fala, por mais que ela exista, a mudança real não tá nela. Ela é a consequência de todas as outras ações que você fez durante o processo inteiro, porque você vai mudando, vai mudando, vai mudando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e quando você chega lá, você faz a virada de chave, você fala, nossa mano, agora sim eu tô onde eu quero, era isso que eu precisava fazer, e aí você já chegou lá. Mas essa virada de chave só é consequência das pequenas coisas que você veio fazendo. Às vezes você pode até ter a ideia, vou abrir um negócio novo, vou começar a estudar, vou pro concurso, vou passar e vou fazer e tarará. E você tem essa ideia, mas ela não é a virada de chave. A virada de chave é quando você começa a estudar um pouquinho todo dia e você faz um simulado e você vai bem, você percebe, fala, nossa, legal, e aí você se dedica mais. A virada de chave tá em você pegar o seu currículo e começar a entregar e você ser chamado para várias entrevistas e aquilo vai te impulsionando para você buscar cada vez mais. E aí quando você atinge o resultado, é aí que você vê e você tem a virada de chave e fala, putz, era isso que eu devia ter feito, é isso que as pessoas devem fazer, e você começa a compartilhar com as pessoas ao seu redor sobre essa virada de chave que você teve. E outra coisa, isso é a minha opinião, é o que eu acho. Se você gosta do termo mindset, virada de chave, e acha que as coisas acontecem assim, o problema é todo seu. Essa é a minha opinião e é o que eu acho. E um grande defeito que eu tenho e que a maioria das pessoas que passam por essa situação, eu imagino que tenham também, são dois. O primeiro é achar que você nunca mais vai cair.
E durante o processo a gente cai muitas vezes. Cai na procrastinação, cai em voltar um pouco para os hábitos ruins, cai em diversas áreas, mas entender que quando você cai, você tem que levantar e continuar, que é o importante. E quando a gente cai, a gente tem muita tendência de querer já jogar tudo pro alto, tá? Já que eu caí, então agora que eu vou afundar o pé na jaca e aí você não quer fazer mais nada. Mas não, a consistência, a constância de você cair e levanta e você vai cada dia melhorando um pouquinho, é isso que vai fazer a diferença no seu processo de desenvolvimento. E quando eu digo desenvolvimento, não é só desenvolvimento financeiro, é em todas as áreas. Se você quer aprender a falar melhor, se você quer aprender a estudar mais, a ler mais, em qualquer área, você tem que melhorar um pouquinho cada vez mais. Se você até quiser se livrar de um hábito ruim, você vai ter que lutar contra ele todos os dias e ser um pouco melhor a cada dia. E o outro é a cobrança fora de hora, né? Eu acho que a gente tem que se cobrar em questões que a gente possa realizar. Então, se eu tenho tarefas a fazer, eu tenho que me cobrar para realizar aquela tarefa. Eu não tenho que me cobrar para hoje, com 26 anos e visto tudo que eu passei na minha vida, na minha realidade, e a sua realidade é totalmente diferente, mas visto tudo que eu passei hoje com 27 anos, eu chegar e querer que eu esteja num patamar que outra pessoa com muitas outras facilidades já está, é o pior erro. E me cobrar disso não vai mudar nada, não vai me colocar lá e muito pelo contrário, vai me atrasar, porque eu vou ficar achando que eu nunca vou chegar lá por causa que aquela pessoa chegou já com menos da minha idade e eu ainda não cheguei lá. Então, eu acredito que realmente é um dos maiores defeitos, achar que nunca vai cair, que você nunca vai falhar, que você nunca vai voltar para os maus hábitos. E outra é você se cobrar fora de hora, e se cobrar por algo que não está no nosso controle. Não é do nosso controle se colocar num patamar, num pódio que outra pessoa com outro tipo de recurso já está. Então, se você tem essa ânsia de ter dentro do seu coração, do seu âmago, da sua mente, e você começa a cair nesse sentimento de ver outras pessoas conquistando, de ver pessoas mais novas, que acho que geralmente é o que deixa pior, pelo menos no meu caso, é ver gente mais nova conquistando aquilo que você sempre sonhou em ter, calma. Respira fundo, a gente está junto nesse processo de desenvolvimento. O tempo das outras pessoas não é o seu, e o seu não é o meu, e o meu não é de outra pessoa. Muitas vezes a gente pode ter o mesmo objetivo, mas na sua realidade você está muito mais perto de conseguir do que eu. E às vezes o nosso objetivo nem é o mesmo. Às vezes você está olhando para uma pessoa que está num lugar que não é, na verdade, o seu objetivo de vida. Então, toma cuidado com essa sensação. Ela costuma sim levar a gente para um espaço onde a gente pensa em certas coisas, mas isso não é a realidade. Tem uma outra frase que eu vi, que o ser humano ele não sente sentido na conquista imediata, mas sim no caminho para chegar até ela. Se eu não me engano, quem falou essa frase foi Viktor Frankl. Eu não sei se é assim que se pronuncia. E é isso que eu também estou tentando colocar em prática. Aproveitar o meu processo de desenvolvimento. Sempre cuidando, fazendo essas pequenas mudanças, porque a carga, eu não sei bem se é dopamina, alguém pode me corrigir aí. A carga de dopamina que a gente recebe quando a gente faz algo que a gente deveria fazer e a gente conclui uma tarefa importante pra gente, é muito menor do que se a gente só largar tudo e for deitar e assistir uma série. Se você for fazer isso, a sensação vai ser muito melhor, você vai se sentir muito mais acolhido, seu corpo vai ficar muito mais grato, tipo assim, nossa, você me tirou daquela tensão e você me colocou num lugar confortável. E quando você faz uma conquista ou uma tarefinha que seja, como beber água, e você risca aquilo da sua lista, você vai ter sim uma carga de tipo, caramba, que legal, eu consegui, mas não é uma carga enorme daquela sensação de satisfação. Mas quando você chegar lá naquele objetivo, no momento que ocorre a maldita virada de chave, você vai entender que todo o processo fez parte para que essa chave finalmente girasse. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu quis aproveitar justamente o momento que eu senti que estava entrando nesse limbo para poder compartilhar e trazer esse conteúdo, porque está sendo parte da minha caminhada também lidar com esse tipo de sensação, com esse tipo de sentimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, comenta o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver mais aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo e até lá!